Muito bem. Conforme nós falamos, nós temos hoje a nossa palestra temática, a qual ocorre a cada 2 meses, com assuntos diversos. E para este dia, para esta noite, nós estivemos pensando um pouco, em virtude de tantos contatos que tivemos ao longo destes 2 anos. Estávamos fazendo atendimento, às vezes por telefone, onde inúmeras pessoas estavam realmente necessitadas de atendimento, como nós também estamos. Mas, na palestra temática de janeiro, eu trouxe uma informação trazida pela espiritualidade sobre o fato que nós estaríamos tendo grandes dificuldades individualmente, que as coisas iam ficar mais difíceis para todos nós. E óbvio que, ficando difíceis para o individual, fica difícil para o coletivo. E a ideia não era que tivéssemos uma informação privilegiada, não era isso. A ideia era que nós precisávamos nos manter firmes na fé, firmes junto com a espiritualidade, para que pudéssemos ter a energia suficiente para suplantar as dificuldades das quais nós já estamos passando. Cada um de nós, diferentemente, com dificuldades específicas para cada um. Por isso, então, desde daquele momento, nós resolvemos trazer a nossa palestra temática, auxiliados pela espiritualidade, cujo tema desta noite é Nós e o Momento Atual. Para isso, nós também trouxemos aqui o capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 6, versículos 31 a 43, que dentro dele ele traça uma ideia sobre exatamente as preocupações que temos com o momento atual. E ele termina este capítulo dizendo para nós exatamente isto. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E ele encerra dizendo, basta ao dia o seu próprio mal. E aqui, quando ele fala mal, na realidade, são exatamente os problemas que temos enfrentados, trazidos, obviamente, por nós mesmos, porque esta carga, né, na verdade, que cada dia basta a sua carga, que é uma carga que trazemos pelas nossas ações. Nós somos responsáveis pela carga que estamos trazendo. Mas, se não bastasse isso, uma pergunta ocorre, por que então nós teimamos em carregar também para o dia seguinte todas as cargas, mágoas e dores de hoje? Hoje, como diz, a cada dia basta a sua carga. E se não bastasse, vejam bem, minhas irmãs, e se não bastasse o dia seguinte, meus irmãos, ainda carregamos para a semana seguinte, ainda carregamos para o mês seguinte, e ainda carregamos anos afora. Ora, é incrível como nós nos apegamos às mágoas, ao egoísmo, às vaidades, ao ódio, ao sentimento de derrota, aos melindres. E é incrível que a gente carrega dia a dia tudo isto de um dia para outro, tal qual, como se fosse um grande alquimista. E aí transformamos isso tudo em salutar veneno para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. Pois é, minhas irmãs e meus irmãos. Isto é o que nós fazemos. Alguém poderia dizer, mas eu não percebo, é que nós ainda precisamos estar atentos, porque em virtude das nossas faltas nós perdemos esta atenção
para com os ensinamentos da doutrina e do Evangelho do Cristo. Dentro desse transcorrer de coisas que estamos aqui conversando, muitas vezes nós dizemos que não temos capacidade para algumas coisas que acontecem, ou então que não percebemos a grande capacidade que temos em alimentar diariamente a todos nós, individualmente, com a dor, com a tortura, com o sofrimento, por coisas que já foram e não voltam mais. Pois é, a mágoa, na realidade, é exatamente isto. É uma coisa que já foi, ela não volta mais. Mas nós mantemos isto realmente alimentado diariamente dentro de nós. E, obviamente, que é incrível, sendo isto que poderíamos chamar de um lixo, nós convivemos com este lixo que criamos em nossa existência. E se não bastasse essa convivência, nós, no dia seguinte, nos próximos dias, nos próximos meses, nós vamos acumulando a cada dia mais, ao invés de eliminarmos, como fazemos com o supérfluo em nossa vida. É incrível esta nossa capacidade de alimentarmos-nos de coisas que realmente não têm propósito e só podem fazer mal, tanto ao espírito como ao corpo orgânico. Então, dentro desse contexto, nós percebemos que há um acúmulo. Então, vamos fazer a seguinte pergunta: o que é que este acúmulo nos causa? Vejam que a ação inexorável do tempo aguarda a todos nós. E esta ação inexorável do tempo vai nos ensinando, vai nos submetendo às forças da lei de ação e reação, às forças da lei divina. Mesmo quando estamos tentando fugir das situações, tentando mascarar as consequências que predominam em toda a parte da nossa vida. E a verdade é esta: nós tentamos mascarar estas consequências, às vezes até responsabilizando outrem. Mas como é que nós tentamos fugir disso? De uma maneira geral, para todos esses pontos que nós citamos, nós fugimos disso com o inconformismo ou então com a revolta. É um contexto realmente, porque nós não nos conformamos com o que acontece e nos revoltamos com o que acontece. Um exemplo prático para que todo mundo possa entender o que nós estamos nos referindo. Por exemplo, frases ditas diariamente. Eu não me conformo com isso, porque isso, quando a gente explode, revoltado, né? Pois nós ficamos esperando que a vida nos dê somente vantagens e recompensas. Vantagens e recompensas essas que teríamos nós que buscar. Ou então, por exemplo, eu não mereço isto. Nós bradamos, então, quando somos colhidos pelo que nós chamamos de desgraças. E pior um pouco. Deus é injusto. Proferimos por nós, supormos-nos credores apenas de receber dádivas. E a pá de cal, aquela assim, por exemplo, eu não creio em mais nada. Porque nós vociferamos isto pelos insucessos de qualquer natureza em nossa vida. Que se nós fôssemos examinar racionalmente, nós poderíamos perceber que era uma ocasião de aprendizado. Porém, como eu falei, a revolta faz com que nós tentamos achar a responsabilidade de alguém para esses processos que nós passamos. Por quê? Porque para nós é mais fácil transferir a responsabilidade aos outros, transferir a responsabilidade à espiritualidade.
Ah, é por causa do meu chefe, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, é por causa do meu filho, é por causa do meu colega de trabalho, é por causa de um mentor que não me ouve, e é por causa, e é por causa, e é por causa, e assim a gente vai fazendo uma relações de por causas, transferindo, obviamente, aquilo que é responsabilidade de nós. Porque com essas transferências, minhas irmãs e meus irmãos, é uma forma de... psicologicamente, vamos chamar assim, nos desresponsabilizarmos, como se o que nos acontece não fosse causado por nós mesmos. Mas é necessário que nós lembremos que nenhuma dor que nos alcança sempre tem um critério superior da justiça divina para nos ensinar. As ocorrências estão diretamente ligadas aos nossos atos pretéritos. E a finalidade qual seria? A finalidade de correção das nossas idiosincrasias. Nós não podemos esquecer, minhas irmãs e meus irmãos, que nós temos que ter sempre em mente que Deus é Pai, que a sua misericórdia nos é propícia apesar de nós. Durante todo o tempo de nossa passagem, nestes resgates das nossas provas, a misericórdia do Pai está presente, nos ensinando. Porque nós é que somos invigilantes ao longo das nossas passagens pretéritas, e até nesta. E não podemos realmente estar culpando quem quer que seja, a não ser a nós mesmos. Com este ponto expresso, neste preâmbulo da nossa conversa, eu posso dizer que aqui, neste ponto, é que nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Por quê? Em primeiro lugar, precisamos falar sobre a aceitação. Temos que aceitar-nos como a origem dos fatos desagradáveis que passamos. Sem aceitação, fica difícil entender o porquê das ocorrências em nossas vidas, para que a gente não responsabilize ninguém. E, neste momento, alguém poderia fazer a seguinte pergunta: mas, Luiz, quer dizer, com toda essa dureza desses últimos 2 anos, como posso eu ser responsável por isso? Então, nós entendemos o processo de um karma coletivo que temos a nível mundial, onde praticamente, durante séculos, a gente vem tendo pensamentos realmente errôneos. Vejam que, exatamente no começo da pandemia, nós tínhamos uma palestra temática que ia ocorrer. E nós trouxemos uma palestra chamada O Vírus, falando sobre essa questão. E lá fizemos um transcorrer de várias pandemias que tivemos no mundo, onde nós enfocamos, inclusive, através desta análise, o que acontecia antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. E que vimos também acontecer nessa mesma coisa. As nossas invigilâncias, a nossa não preocupação com o nosso próximo. E aí, de repente, vem a pandemia, quando o nível de solidariedade aumenta. E em todas elas foi a mesma coisa. Depois de passar da pandemia, há um arrefecimento desta preocupação para com o próximo, para com a nossa vida espiritual, para com o nosso processo de reforma íntima. Então, quando se fala em termos de uma pandemia como essa, não foi um fato isolado, não é porque o vírus foi criado por alguma coisa, porque nada acontece neste mundo sem que não esteja ligado com nossas ações pretéritas, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, criando karmas individuais e coletivos. Então, a aceitação é o primeiro ponto para a gente estar conversando. Em segundo lugar, nós temos que ter a mente firme para evitar que nós nos abatamos.
para evitar que a gente dilapide a nossa autoestima, achando que nós não temos competência para enfrentar as dificuldades que se apresentam. Vejam que, no começo da pandemia, foi muito difícil, mas depois nós tivemos os desenvolvimentos de várias vacinas que nos dão o quê? Proteção. Não nos livra realmente de não pegar o vírus, mas nos dão proteção. Então, vejam, quando no começo estávamos apavorados porque não tínhamos nada, no final de 2 anos, com as vacinas que apareceram, qual foi o comportamento nosso, do ser humano? Bom, agora tem as vacinas, tudo bem. Ou seja, esquecemos o período de quantas mortes ocorreram. Esquecemos que agora, depois de 2 anos, que se acha que passou, aqueles que perderam entes queridos ainda têm a dor dentro do seu coração. Nós esquecemos disso tudo, focados nas nossas necessidades materiais. Não que não seja importante trabalhar as nossas necessidades materiais, mas nós não podemos esquecer que somos seres espirituais em experiência na matéria. Não somos seres materiais numa experiência de passagem. Então, é importante que a gente mantenha nossa mente firme, que nós não desistamos da luta, porque vamos nos frustrando por expectativas que nós mesmos criamos. Não são expectativas criadas por outrem, nós mesmos criamos. E aí, por não acontecer em nossas vidas, nós nos frustramos. Luiz, mas é uma sequência delas, é muita coisa. Eu não tenho condições. Quer dizer, esta frase, ela já acaba com a nossa resistência mental. Como é que a gente vai lutar contra isso? Infelizmente, o ser humano, para acreditar, ele precisa sempre de exemplos realizados por outros seres humanos. Porque nós temos uma tendência de perdermos a nossa visão que somos seres espirituais na matéria. Nós somos tão enraigados na matéria que para nós tudo é matéria. Eu sou matéria, tudo é matéria, e é a matéria que comanda, e não é verdade. Então, nós poderíamos, aqui, quando fala em termos de exemplos, nós poderíamos até usar o exemplo de Jesus. Mas aí a gente escuta assim, Luiz, espera aí, Jesus é Jesus, né? Ou seja, então é necessário que a gente busque exemplos na própria matéria. Existem inúmeros. Há 15 dias passados, quando eu estava me concentrando para poder realmente trazer que assuntos traria, né, através da solicitação da espiritualidade, como é que a gente ia trabalhar essa informação. E caiu na minha mão, e não foi por coincidência, a história de um personagem americano chamado Napoleon Hill. Ele não tem nada a ver com questões religiosas. Ele foi considerado, nos anos 70, o pai da ciência do sucesso. Dito isso, todo mundo pensa, não, ele está ganhando dinheiro. O sucesso em geral. Ele nasceu pobre, ele tinha... aos 9 anos ele perdeu a mãe, tentou realmente se virar da melhor maneira, pegou um emprego que ele subiu rapidamente, aí o seu empregador quebrou, aí ele mudou-se para um outro lugar nos Estados Unidos, conseguiu um emprego numa madeireira, seu desempenho foi tamanho que se tornou sócio da empresa. Mas aí houve um pânico comercial e os negócios falharam, a firma fechou, ele perdeu tudo. Então ele foi estudar direito, prosperou novamente, os bancos lhe emprestaram dinheiro, tanto dinheiro que ele acabou não conseguindo pagar e quebrou outra vez. No 4º emprego veio de uma influência de família, onde ele foi trabalhar realmente nas maiores empresas de carvão daquela época. Mas, de repente, ele teve um impulso, ele pediu demissão e mudou-se para Chicago, foi admitido como chefe de publicidade de uma escola, por correspondência. Foi tamanho o êxito dele, que ele montou, com este trabalho, adicionar uma rede de confeitaria em 18 cidades norte-americanas. Aí os seus sócios aprontaram para ele, ele teve que responder na justiça e perdeu tudo.
Aos 30 anos de idade, recomeçava a vida pela 6ª vez. E aí, então, ele montou uma escola comercial. Ela prosperava a barbaridade e veio a Primeira Guerra. Pela 6ª vez, ele perdeu tudo. Aí, com o término da guerra, ele resolveu montar uma editora e começou a imprimir uma revista chamada A Regra de Ouro de Eu, que falava realmente sobre um sucesso. Veja que a ironia dessa passagem, que uma pessoa tão acostumada com o fracasso se dispusesse a escrever sobre o sucesso. Mas foi justamente a forma de encarar o fracasso que lhe deu condições de escrever com conhecimento de causa sobre o sucesso. Porque ele não interpretava o fracasso como alguma coisa realmente que a pessoa estava destruída. Ele interpretava o fracasso como uma oportunidade para o aprendizado e crescimento pessoal. E as lições de aprendizados, ao vivenciar na própria carne, proporciona a nós um extenso material para nós conseguirmos o sucesso. E quando eu falo aqui sucesso, eu falo em todos os termos, inclusive espiritual, da nossa mudança interior. Qual foi o segredo do triunfo deste homem? Não foi nada mágico, não foi dinheiro, não foi nada. Ele apenas nunca considerou uma derrota como algo definitivo e alguma coisa que acabasse a sua habilidade de recomeçar do zero. Nós, às vezes, temos um tropeçozinho, ai, meu Deus, não dá mais, não sei o quê. Quer dizer, percebam o que eu quero trazer aqui. Não é criar nada para chamar a atenção de ninguém, é para a gente refletir, seja na nossa vida na matéria ou na nossa vida espiritual. Nós tropeçamos e achamos que estamos acabados. E não é verdade. Principalmente porque a misericórdia do Pai, ela é eterna. Ela é eterna para nós. Nós precisamos, dentro da nossa vida, desconfigurar a frustração, transformando-a de negativo para o quê? Um aprendizado real. Não é fácil. As coisas ruins, às vezes, que acontecem, a nossa tendência é ficar preso naquilo, mas temos que desconfigurar isso, aprender com aquilo, para que realmente possa impedir que ela acabe com a nossa autoestima, que é o que acontece. Então, vamos analisar o que aconteceu, aprender com isso e usar esta passagem como uma ferramenta para alavancar as nossas próximas tentativas. E aqui, realmente, alguém perguntaria, mas o que isso tem a ver com a pandemia, o resultado que estamos passando? Tudo. Porque o grau de dificuldade, realmente, ou as dificuldades, elas são várias. Mas há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, quando começou a epidemia, nós estávamos assim apavorados que agora vamos morrer. Porque ele bate, o vírus bate e mata, e morre. Faz 2 anos que nós estamos falando nisso e estamos aqui hoje conversando nesta noite. Olha só que coisa interessante, né? Por isso, nós temos que ter perseverança. É necessário ter a fé em Deus. O trabalho de construção e reconstrução de nossa vida, ele é nosso. Claro que sempre precisamos pedir a misericórdia do Pai, porque ela é eterna. Para quê? Para que nós nos mantenhamos firmes em nossos pensamentos. Nós já conversamos várias vezes que o pensamento é a identificação, é a nossa identificação, é a origem das nossas emoções e sentimentos. O pensamento determina o nosso estado de saúde, determina as nossas ações. Pelos nossos pensamentos, nós somos identificados no mundo etéreo, no mundo espiritual, porque o pensamento leva os nossos sentimentos até para os alvos que nós dirigimos, né? Quando temos maus pensamentos sobre pessoas, inclusive. Então, este é um ponto de comprometimento karmático também para nós. Temos que controlar os pensamentos. Evitar de perder o foco. Muito do sofrimento causado de nós para nós mesmos é porque perdemos o foco.
evitar realmente de perder o foco e causar para nós problemas de saúde. Então, é importante o pensamento em nossas vidas. Por quê? Porque nós somos consequência deles. E, inclusive, somos consequências de pensamentos pretéritos de outras reencarnações que estamos passando agora. Então, nós temos que trabalhar essas questões e filtrar o que quer que seja, evitar que possamos ser movidos pela raiva, pelo desânimo, por frustrações, por mágoas, por melindres. Temos que acabar com isso, porque isso só nos destrói. A doutrina espírita, os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel e vários outros autores trazem inúmeros exemplos sobre o que esses tipos de comportamento proporcionam em termos tanto de matéria e de espiritual. Nós precisamos acreditar que somos espíritos eternos e que as nossas dificuldades, apesar de doloridas, são passageiras dentro da sua necessidade de nos aprimorar interiormente. É difícil, minhas irmãs e meus irmãos, mas esta é a verdade. E não podemos deixar de crer no auxílio da espiritualidade. Essa questão da passagem é muito interessante. Por que as coisas não passam de dia para dia? Porque nós carregamos, como falamos no início, dia a dia, a teimosia, o ódio, o rancor, as mágoas, o sentimento de derrota, os melindres. Nós carregamos isso. Mágoas envelhecidas transparecem em nossos atos, em nossos corpos orgânicos, através de doenças em somatização, no nosso rosto. E vejam, nós não podemos perder a oportunidade desta reencarnação. Essas coisas, elas vão passar. Mostramos agora essa questão da pandemia, ainda estamos com risco, sim, mas não é a mesma coisa de quando começou, naquele primeiro mês. Avivemos a nossa mente e lembremos como estávamos apavorados do que poderia acontecer conosco, com os nossos parentes, com as pessoas que gostamos. Passou. Está passando, como diz realmente a nossa mãe Maria, que ela disse para Chico, tudo passa. É uma passagem que o Chico pediu a Emmanuel para falar com ela. Quando Emmanuel voltou, ele falou, você falou com ela, falei, o que ela disse? Ela falou que tudo passa. Apesar de ser dura enquanto dura, passa. E aqui eu quero fazer um exercício mental com todos que estão aqui nos acompanhando. Se cada um de nós puxar pela memória os momentos difíceis em nossa vida, nós vamos ver que passaram. Estamos com outros agora que também passarão. Alguém até poderia dizer, e é verdade, Luiz, mas foi difícil. Sim, é verdade. Mas vejam, notemos o tempo do verbo utilizado. Foi difícil. Olha só. O que significa que passou. Temos outros, sim, também passarão. Nós vamos ter cuidado com as nossas palavras, não só para com o próximo, mas para conosco mesmo. Elas materializam-se no plano espiritual e formam uma espécie de cobertura energética sobre nós, pensamentos e palavras. Se pensamentos e palavras positivos, nós temos energias positivas. Se pensamentos e palavras negativas, nós temos energias negativas ao nosso redor. E isto mostra para a gente, assim como André Luiz, Emmanuel, Chico, fala a força dos pensamentos e das palavras. Então, o falatório maligno, minhas irmãs e meus irmãos, e o que é o maligno? Não é o falar realmente, falo do diabo, não tem nada a ver, esquece isso, não existe isso. O pensamento maligno é aquele que traz a raiva, traz o melindre, traz o ódio, traz atingir outra pessoa, traz a crítica. Esse é o pensamento maligno. Ele tem um imenso poder de destruição, tal qual as enfermidades graves que assolam a humanidade. Da mesma maneira como nós vimos um vírus destruir praticamente milhões de pessoas no mundo, o pensamento maligno também tem a mesma força.
E ele se alastra como epidemias que a gente viu, ceifando e comprometendo vidas e destinos. E nós somos comprometidos por isso. Por isso estamos nesse mundo de provas e expiações. Fomos comprometidos por este vírus, realmente, do falatório, do pensamento maligno. Vejam que o amor não nasce espontaneamente. Ele é construído no exercício do nosso livre-arbítrio, quando nós atuamos no campo da convivência restrita com os nossos semelhantes. É necessária esta convivência, ela é obrigatória, porque ela está dentro da lei do progresso de Deus, que sabiamente coloca dentro dessas circunstâncias e que nos impõe para que a gente possa melhorar, aprendendo para melhorar. Então, é importante que nós precisamos ter muita coragem e ousadia. Para quê? Para abrir o nosso coração e dizer: isto aqui não me traz nenhum benefício. Eu não preciso mais disso. E ter coragem também para pedir ajuda. Nós precisamos da ajuda do plano espiritual. Precisamos da ajuda de Jesus. Senhor, auxilia-me a caminhar na sua paz. Isso é fundamental para nós, para que possamos realmente receber essas energias. Às vezes as pessoas falam: mas são só palavras. Não. É o nosso livre-arbítrio comandando realmente, dando abertura para que a espiritualidade possa nos ajudar. Isso é importante. Eu gostaria, nesse momento, para nós encerrarmos a nossa conversa, de trazer aqui um pensamento, oração, que eu vou ler para a gente poder levar para as nossas reflexões nesta noite. Senhor e Mestre, auxilia-me a vigiar meus pensamentos. Acomodado na certeza de que meus pensamentos são invioláveis aos meus semelhantes, Senhor, muitas vezes ponho-me a pensar o que não devo, não poupando definições e julgamentos que, se revelados, me propiciariam duras recriminações, senão momentos até piores. Movimento-me pela vida, observando e analisando pessoas e circunstâncias, e nem sempre me é possível evitar pensamentos cujo teor não é nem fraterno e nem misericordioso, levando-me a me recriminar intimamente após emiti-los. Bem sei que, para conduzir ao erro, basta o pensamento, porém, não me sinto perfeito bastante para evitar que eu julgue conforme o meu estado de humor, levando a diminuir até a ridicularizar o meu próximo em minha imaginação e em meus comentários, vez ou outra. Guarda-me, Senhor, de perseverar em semelhante estado de alma, visto que só cabe a Deus o julgamento de coisas e pessoas, não me sendo permitido emitir conclusões, senão aquelas que possam beneficiar e restabelecer, reconstruir e reerguer. Sempre que eu me sentir inclinado a julgar mentalmente os meus irmãos, diminuindo-os perante o meu imenso orgulho, recorda-me, Senhor, de que se eu já consigo visualizar com tamanha perfeição os erros e os fracassos alheios, este é o momento certo para que eu visualize e corrija os meus próprios erros e fracassos com perfeição semelhante. Esta noite vamos, nas nossas orações, pedir a Jesus que nos dê praticamente a claridade mental para podermos enxergar que o momento que estamos passando, ele está passando e passará. E que tenhamos a fé necessária e o contato com a espiritualidade para termos a força necessária para não nos perdermos, não nos abatermos, pois não é isso que o Pai Jesus quer de nós. Ele disse: pedi e obtereis. Então não esqueçamos de pedir. Graças a Deus.